veja-se quem o são. Quando teu fogo desce, arde forte nosso coração. Não queremos só ouvir falar de ti, queremos te contar. Queremos tua Tá passando, minha mãe, não dá pra mexer. O que tu quer? queremos te adorar. Não escuta o que tu tá falando. Sopra sobre nós, Espírito Santo, vem renovar. Aviva, faz o fogo arder em nós. Aviva, queremos ouvir tua voz. Desperta esta geração, restaura o coração. Que o mundo veja Jesus vivendo em nós. Boa noite, Pamela. Melhorou agora? Aberto, estamos diante do teu altar. Vamos chegando aí, pessoal. Prontos pra te exaltar. Que venha o teu reino, que venha o teu poder sem fim. Ministério Aviva nasceu para glorificar-te assim. Desperta a tua igreja, faz o povo despertar. Boa noite, minha Charlene. Vamos chegando que nós já vamos começar aí a nossa transmissão. Boa noite, Nara. Aviva, queremos ouvir tua voz. Glória a Deus. Esta geração, restaura o coração. Que o mundo veja Jesus vivendo em nós. Vamos lá, vamos chegando que já vamos começar aqui a tratar do nosso tema dessa noite. E o teu grande avivamento venha em nós permanecer. Glória a Deus. Então vamos lá. E vamos que hoje vai ser... A gente vai mergulhar fundo aí no nosso tema dessa noite. Na sequência aí das profecias, dos sinais, né? Jesus chama dos sinais, os sinais que antecedem a sua vinda. Muito boa noite. Deixa eu tirar aqui que essa música eu não posso rodar aqui, senão eles vão derrubar a minha live. Boa noite então, pessoal. Boa noite para você que está nessa noite de quarta-feira e ligado no Papo do Reino, você que está hoje ao vivo, nesse 29 de julho do ano de 2026, você que em algum momento vai assistir ainda no Facebook nesses próximos 30 dias, ou para você que vai assistir em algum outro momento pelo nosso canal no YouTube. Esse já é o episódio 38 deste encontro semanal a respeito do Reino de Deus. O Papo do Reino, a nossa proposta do Papo do Reino é nós conversarmos sobre o Reino de Deus.
é uma conversa. Nós não, eu sempre digo aqui, não é uma pregação. Boa noite, Ana Souza. Não é uma pregação, não é um estudo, não é uma mensagem, é uma conversa. O nosso ritmo aqui é de conversa, uma conversa informal, onde nós estamos mergulhando no Evangelho do Reino de Deus, desejando que você entenda, compreenda. A nossa oração constante é que o Senhor abra os seus ouvidos para que você ouça, que o Senhor abra os seus olhos para que você veja, e que o Senhor abra o seu coração para que você compreenda o Evangelho do Reino de Deus. E lá nos primeiros episódios nós já ensinamos que o reino de Deus não tem nada a ver com o movimento gospel, com uma religião evangélica. O reino de Deus é o reino de Deus. Sempre que Jesus quis, quando ele mencionou o reino de Deus, ele não quis mencionar outra coisa. Não foi um engano. E ele não estava se referindo a nenhuma outra coisa, senão o próprio reino de Deus. Então vamos lá. Nós começamos na semana passada uma série que vai se alongar por algumas semanas e nós começamos falando sobre as parábolas sobre a volta de Jesus. Bom, no capítulo 24 de Mateus, eu até vou começar lendo esse texto aqui, ó. Alguém tiver a sua Bíblia aí, ó, pega a Bíblia. Onde é que está aqui? Onde é que eu coloquei? Acredito que eu botei onde esse versículo? Mateus 24. Papai do céu, eu coloquei aqui, agora não lembro aonde. Onde o Senhor Jesus, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus sobre Lucas. Não. Qual pergunta? Mateus 24. Se é sobre Tá, Mateus 24, 3. Estava aqui bem na minha frente, eu não vi. Mateus 24, 3. Capítulo 24 de Mateus é quando Jesus começa, ele apresenta as profecias, tá? A pergunta dos discípulos, eu vou abrir aqui na minha Bíblia hoje, estou usando a Bíblia Plenitude, a Bíblia de Estudo Plenitude, na versão atualizada, revista atualizada, eu não me lembro de que ano que foi essa edição, tá? Mas, e aqui no tablet eu acredito que é a mesma versão. Então diz assim, ó, Mateus 24, 3. Boa noite, Jaqueline. A pergunta dos discípulos é a seguinte, ó. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, Jesus vai responder todo o capítulo 24 de Mateus, ele fala do que é chamado dos princípios das dores. Boa noite, Camila Machado. Ele começa falando dos princípios das dores, ele vai aumentando, ele vai ampliando os fatos. Então, Jesus vai falar dos sinais da vinda de Jesus. Quando sucederão essas coisas e que sinal ou que sinais haverão da tua vinda? É o que a gente chama de uma pergunta composta. O que é uma pergunta composta? O que foi, pastora? São 3 perguntas. Ele diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinais serão da tua vinda e da consumação do século. Então, essa pergunta composta, né? Ela é numa mesma pergunta 3 respostas. Nós estamos vendo 2, que são os sinais da sua vinda e da consumação do século. A consumação do século se refere ao fim desta era. Quando é que termina essas coisas? Não são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Embora elas se completem, né?
os sinais da vinda de Jesus complementam-se com os sinais da consumação do século, ou seja, o fim dessa era. Quando essa era terminar, também vai acontecer a vinda de Jesus. São duas coisas que estão mescladas. Mas, como diz o ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, nos sinais a respeito da sua vinda, Jesus fala de fenômenos, dos fenômenos da natureza, Jesus fala das guerras, Jesus fala dos terremotos, das tempestades, das pestes, das guerras entre nações, enfim. Nos sinais da consumação do século, os sinais agora, eles não são fenômenos climáticos, eles não são fenômenos catastróficos. Os sinais da consumação do século, para você entender, se você está chegando agora, a consumação do século significa o quê? É o fim desta era. Desde a morte de Jesus, quando surgiu a igreja, iniciou-se uma era, desde que Jesus veio. Boa noite, Dalila. Iniciou-se uma era que é chamada pelos teólogos do tempo da igreja, é chamado pelo tempo da graça. E essa era do tempo da igreja e do tempo da graça, ela vai se estender até que Jesus venha esses sinais que marcam o fim da consumação dos séculos, eles se juntam e se mesclam com os sinais da vinda de Jesus, porque quando Jesus vem, também vai acontecer o fim desses séculos, o fim dessa era, e vai iniciar uma nova era, que é o milênio, tá ok? Na próxima era, muitas coisas vão acontecer, o julgamento da igreja e tal, não vou entrar nisso aqui, porque alguns episódios atrás a gente já falou sobre isso. Então Jesus diz, eu vou dizer para vocês, então, ele primeiro falou dos sinais da sua vinda, e agora ele vai falar dos sinais da consumação do século. Boa noite, irmão Bernardino. Os sinais da consumação dos séculos, nesses sinais, Jesus não aborda fenômenos, Jesus não aborda catástrofes. Os sinais da consumação dos séculos, eles esboçam, eles apresentam o tipo de vida, como vai ser, como serão as pessoas desse tempo, qual será o seu estilo de vida. E a gente vai ver então Jesus falando das parábolas das 10 virgens, ele vai falar de como era nos dias de Noé, ele vai falar do servo que maltratava os conservos, ele vai trazer parábolas mostrando como será o estilo de vida dessas pessoas. Essa parte que nós estamos vendo agora, que fala do estilo de vida das pessoas, ele quer chamar a atenção para duas coisas: a importância de vigiar, de estar atento, de observar as coisas, e a importância de ser prudente. Então, por isso que ele conta a parábola das 10 virgens, por isso que ele conta essa parábola da figueira, que a gente já começou a ver, por isso que ele conta a parábola do servo que maltrata os seus conservos, por isso que ele fala do servo que tinha que alimentar os outros, mas não alimentava, por isso que ele conta a parábola de como foi nos dias de Noé, porque todas elas vão ter um final, dizendo, vigiai, esteja atento. Nós vimos na semana passada, Mateus 24, 32 e 33, sobre a parábola da figueira. Mas aprendei da figueira, aprendei a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabei que está próximo o verão. Depois o verso 33, ele diz, e assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei, está próximo. Está próximo. O que está próximo? A vinda de Jesus e
o fim, o fim dessa era. São duas coisas que se entrelaçam. Veja que ele não está falando de fenômeno da natureza, ele não está falando como ele falou nos sinais anteriores. Agora ele está falando de estilo de vida, de modo de vida. Nós já vimos semana passada que essa figueira representa Israel. Israel, a figueira que foi amaldiçoada e que viveu um longo tempo de trevas, um longo tempo de inverno, porque ele usa a parábola dizendo, ó, se vocês veem a figueira, vocês sabem, ó, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Qual nas 4 estações do ano, qual é a estação que antecede o verão? Você aprendeu isso na escola, né? Qual é? Qual é que é, pastora? Primavera, né? Primavera. Então Jesus diz, quando é que brotam? Você olha para a natureza, meu filho. Vem o inverno, caem as folhas, todo praticamente, a gente olha para algumas árvores, a gente pensa que morreu, mas quando chega a primavera, elas começam a brotar, elas começam a se encher de folhas e de frutos e coisa. Então Jesus está falando da figueira. A figueira que é Israel, a figueira que foi amaldiçoada por Jesus, vai chegar entrou na primavera. Quando é que chegou a primavera? Quando essa figueira se encheu, os seus ramos se encheram de folhas e houve renovo, houve vida. E a gente viu que isso aconteceu no ano de 1948, quando Israel foi oficialmente declarado uma nação. Israel foi oficialmente declarado uma nação, inclusive com o voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha, que deu o voto Minerva, que tornou Israel uma nação. Tive o privilégio de estar em Israel no ano de 2012, e eles têm, pelo menos naquela época, porque hoje já há muitos conflitos entre o Brasil, a diplomacia brasileira referente a Israel não é nada saudável, enfim. Mas naquela época, eles tinham assim um apreço, um carinho muito grande, quando sabiam que havia ali uma comitiva de brasileiros, eles tinham assim um apreço muito grande. No ano de 1942, chegou a primavera. Chegou a primavera. Quando o verão chegar, é o fim. Presta atenção. Quando o verão chegar, é o fim. Então Jesus disse, ó, quando ela começar a brotar e os seus renovos surgirem, saibam que está próximo ao fim. Quando vocês verem essas coisas, está próximo ao fim. Quando é que iniciou essa contagem no relógio de Deus? Quando que entrou nessa primavera? 1948. Em 1948 iniciou o cumprimento, isso já é cumprimento. Isso já é cumprimento da palavra de Jesus. Isso aqui não é inegociável, não há, boa noite, Vera, não há assim dizer, mas o senhor está interpretando errado. Não, isso aqui é claro, límpido, real, verdadeiro. A primavera chegou no ano de 1948, no relógio de Deus, quando Israel viveu todo aquele inverno, se espalhou pelo mundo por causa da diáspora, por causa da perseguição, e agora, a partir de 1948, eles começaram a se juntar como nação de volta à sua terra. De volta à sua terra. Comentei que recentemente eles trouxeram de um país da África, eu não sei quantos aviões, de uma tribo que estava abandonada lá na África, e veio lotada, as famílias vieram com uma mão na frente e outra atrás, receberam do governo de Israel, e eles levam isso muito a sério, todo apoio para se estabelecer novamente em Israel. E eles continuam se juntando, eles continuam sendo trazidos de várias nações do mundo. A palavra de Deus está se cumprindo plenamente. Então iniciou-se ali a primavera, tá? Então, isso tudo a gente já viu semana passada, eu já gastei muito tempo retornando aqui, tá? Então, mas a restauração de Israel, ela é um sinal.
Ela é um sinal para quem? Para nós, igreja. Eu não sei se você já ouviu falar de um chamado relógio de Deus. Eu fui pesquisar hoje, eu acabei de pesquisar sobre isso. A pastora estava ali do lado, abriu num vídeo que estava falando exatamente desse relógio de Deus. Os grandes teólogos, eles criaram um relógio cruzando o cumprimento das profecias, os cientistas. Eles criaram um relógio que é um relógio que eles chamam o relógio do fim do mundo, tá? E quando chega à meia-noite, é o fim do mundo, tá? Lembra que a pastora pregou domingo? Infelizmente não está na internet, quem não estava no domingo na igreja, não foi gravado, não foi transmitido, e a pastora pregou sobre isso, sobre a parábola das 10 virgens, quando o noivo chega à meia-noite. À meia-noite ouviu-se um clamor, o noivo está chegando, lá vem o noivo. Muito bem, quando chega à meia-noite, é o fim de tudo. O fim de tudo, no caso, não é o fim de tudo, porque a gente sabe pela Bíblia que haverá novo céu, nova terra, mas o fim dessa era. Sabe quanto falta desse relógio que eles criaram? Que não é o tempo de Deus, mas é o relógio que os homens chegaram à conclusão. Esse relógio consta que faltam menos de 85 segundos para a meia-noite. 85 segundos para a meia-noite. 85 segundos é um pouquinho mais de 1 minuto para chegar à meia-noite. Nós vamos ver ali hoje que Jesus fala, ninguém sabe o tempo, ninguém sabe quando será, mas você olha para os sinais e se você está atento para o que a palavra de Deus ensina, a gente sabe que está próximo, tá? O surgimento de Israel como nação é um sinal para nós, igreja. Porque esses sinais, Jesus está falando, importa, é para a igreja. Eu ouço algumas mensagens da missionária Edmeia, ele diz assim, o problema é que as pessoas que não são cristãs, não são crentes, não conhecem a Bíblia, as pessoas do mundo, elas vão ler o Apocalipse e elas ficam apavoradas, elas fazem terrorismo com o Apocalipse, porque elas não entendem e elas fazem interpretações absurdas, porque o Apocalipse, irmãos, ele só diz respeito a nós cristãos, é para nós que são essas cartas, é para nós que Jesus está falando. Toda a verdade, toda a revelação que está no Apocalipse, ela é para nós. Ela serve para nós. Então, quando a gente olha para esses sinais que Jesus está falando a partir de Mateus 24, 32, Jesus está querendo que nós, igreja, estejamos atentos. Então, ele está dizendo para nós, igreja, nós que somos salvos, quando surgir lá, quando Israel voltar a ser nação, estejam atentos, porque está próximo o fim. O fim está próximo desde 1948. Isso quer dizer o quê? Jesus pode vir em qualquer momento. Nós estamos vivendo no relógio, nas profecias de Jesus, que se chama de princípio das dores. Vai piorar e muito. Vai piorar e muito. Uma das coisas que vai acontecer é a perseguição contra o evangelho. Não é a perseguição contra os evangélicos, não é a perseguição contra a igreja gospel, não é a perseguição contra o movimento gospel, a perseguição é contra o evangelho. Quem está disposto a pregar o evangelho? Está aí no YouTube, no Instagram, você pode ver, pelo menos para mim aparece várias vezes, às vezes no dia, na semana, a quantidade de perseguição que está acontecendo hoje no Brasil. Hoje, fechando igrejas, aí eles alegam que é o barulho do som, impedindo a pregação do evangelho na rua. Na Cracolândia tinha um movimento chamado Pastores na Rua, que eles estão sendo impedidos de voltar lá, o governo não entra, o Estado não entra, a polícia não entra, a igreja não estava, fazia um trabalho evangelístico, libertação, cura, encaminhava para casa de recuperação, não pode mais, não pode pregar na praça, não pode mais fazer movimentos evangelísticos na rua. Isso está sendo cerceado claramente. O estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, não sei como está aqui no Rio Grande do Sul, mas isso já está acontecendo, isso já é real, já está chegando. A perseguição no Brasil vai ser por aí, por veia política, por causa de ideologia, porque querem escalar quem prega o evangelho. Você não pode pregar algumas coisas, alguém vai denunciar e você pode ser preso. Um pastor foi chamado
diante do Ministério Público para justificar por que ele havia pregado sobre alguma coisa. Isso já acontece no Brasil. No Brasil. Isso é um sinal? É um sinal que está próximo ao fim, porque as coisas não vão melhorar, vão só piorar. A gente tem que parar com esse triunfalismo humano, achando que as coisas vão melhorar, tudo. Não vai melhorar, não, vai só piorar. Porque Jesus disse que vai piorar. Se o sinal é esse, então não tem como eu dizer uma coisa diferente. Tá, vamos seguindo aqui. Outro sinal, que é a pregação do Evangelho do Reino. A gente viu muito, falei semana passada, eu repeti agora, a gente viu muito na Copa do Mundo. Jogadores de várias nações, de várias nacionalidades, inclusive países que são nem sei se eu posso falar a palavra. Não posso falar a palavra. Aquela que dita a dura. Esses países, inclusive, jogadores se levantaram para falar sobre Jesus. E a palavra que eles diziam, eu estou aqui para falar sobre Jesus, eu sigo a Jesus. Nenhum deles levantou a bandeira de uma denominação, nenhum deles levantou a bandeira de um movimento gospel, todos eles falaram de Jesus. Foi noticiado em todos os canais do mundo. Terminava uma partida, os jogadores iam lá e se abraçavam e oravam. Jogadores famosos, não lembro o nome, de jogador de futebol eu sou meio devagar, tá? Fez o principal gol da Copa do Mundo, ele foi lá e fez um símbolo que estava entregando a coroa para Jesus, foi mostrado no mundo inteiro. Gente, isso aconteceu na Copa, as lentes do mundo inteiro tiveram que ver isso, noticiar isso, porque essas coisas aconteceram durante a partida, no final da partida, essas coisas ficaram conhecidas. Isso é um sinal de que o Evangelho do Reino, e esse Evangelho do Reino será pregado. Não, pastor, mas já está sendo pregado porque tem programa na TV. Não, gente, programa da TV não é para pregar o Evangelho. Programa da TV é para ganhar dinheiro, é para explorar as pessoas. Não é para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é que a gente viu as pessoas fazerem na Copa. É falar de Jesus, não falar de nenhuma denominação, não é dizer ali envia o Pix e tal, e fazer uma corrente, uma campanha para prosperar. Isso não é Evangelho. Não vou nem entrar nessa questão aí, porque para não fugir do nossa questão. Vamos lá, tá? Nós já lemos aqui. Então, nós estamos então terminando a parábola da figueira, tá? O que precisa? Algumas decisões precisam definir o tamanho do território de Israel, mas ele já é nação, já começou. Ele vai se tornar plenamente uma nação, plenamente, já é uma nação, mas ele vai ocupar todo o seu território, toda a sua área, a sua plenitude como nação, ela vai se concluir na próxima era, durante o milênio, porque no milênio o governo de Jesus a sua sede será em Israel. E de Israel ele governará o mundo inteiro por 1000 anos. Por 1000 anos. Será um governo, boa noite, Irmã Regina, será um governo real, físico, com sede em Jerusalém, e que de Jerusalém ele governará o mundo inteiro. Jesus fala ali sobre uma das coisas que vai acontecer, alguns ele vai entregar cidades para governar, mais de uma cidade, enfim, leia lá as palavras lá, tá? Vamos para o próximo agora. Jesus fala no versículo 34, Mateus 24, 34, né, Hannah? Hoje está aqui a pastora aqui, tá a Hannah lá, me assessorando aqui, ó. Exato, bem acompanhado. Mateus 24, 34, Jesus diz assim, ó. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Muito bem. Alguma interpretação errada? Então, a figueira se tornou... O que foi, pastor? A figueira, ela brotou. No verso 33 diz, presta atenção, isso vai acontecer. E aí ele coloca aqui, ó, não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Aí você diz, mas Jesus não estava se referindo àquele momento, àquele tempo? Jesus não estava se referindo àquela geração? Não, a expressão aqui, essa geração, não passará essa geração sem que isso aconteça,
existe uma outra conotação. Por exemplo, normalmente a palavra de Deus ela usa o termo geração relacionado a um período de tempo. Vamos ver, por exemplo, Mateus 1,17. A senhora colocou ali o texto para nós, ali, pastor? Mateus 24,34? Ok. 24,34. Não, 24,34 ali agora. E agora a gente vai ler Mateus 1,17, para você ter uma ideia, tá? A ideia de geração, uma das ideias de geração, ó. Mateus 1,17 diz assim, ó, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. Desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Então isso está falando de tempo. Agora esse aqui que eu li, pastor, é Mateus 1,17. A geração está se referindo a um tempo X. Algumas vezes uma geração é 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos, dependendo do período da história da Bíblia. Mas esse texto, Jesus está se referindo a uma condição moral. Por exemplo, Mateus 11,16. Mateus 11,16. Mas a quem hei de comparar essa geração? Então ele está falando de uma condição moral. É semelhante a meninos que sentaram nas praças, gritam aos seus companheiros. Eu até vou ler todo o restante aqui. Para você compreender, tá? Então agora, nesse texto, ele não está falando de um tempo de 20 anos, por exemplo, de 30 anos. Ele está falando de uma condição moral. Mateus 11,16, 17. Nós nos tocamos flauta e não dançaste. Entoamos lamentações e não pranteaste. Ou seja, aí ele diz aqui, ó, veio João, que não comia nem bebia, e diziam, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e vocês dizem, eis aí um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, né? Então, quer dizer, uma geração que você canta uma música, você toca uma música que deveria se alegrar, dançar, festejar, mas não o faz. E aí vamos dizer, tá, mas não gosta disso. Daí essa mesma geração ouve o lamento, ouve o pranto de alguém, mas também não se comove. Ele está falando o quê? De uma condição moral. Uma condição moral, ou seja, a geração, esse tipo de geração, esse tipo de vida, esse tipo de condição moral é a condição moral que vai até o final dessa era. Essa condição moral onde as emoções estão cauterizadas. Você deve ter visto o depoimento de uma jovem que deu à luz a uma criança e quando a criança nasceu, o companheiro disse, vou te levar para o hospital. Ela disse, não, eu vou para o hospital, mas a criança não quer. Ah, mas você não quer, eu também não quero. Daí eles decidiram cessar a vida da criança, um bebê recém-nascido. E ela conta o que fizeram sem nenhum remorso. Conta o que fizeram como quem disse assim, eu passei um café, eu tomei um café e tal. E eu fiz assim, nós fizemos desse jeito, até que a criança parou de chorar, enfim, e aí cessou a vida. Uma geração que não tem emoção. Uma geração que não tem um nível moral. Não tem nível moral. São uma geração cujo nível moral ele está entorpecido. Então, uma geração que é contra a vida, é uma geração que é contra o que é santo, o que é digno, o que é correto, que não chora quando alguém... você viu, Camila? É uma coisa assim, fica chocado ver dela contar. Ela conta assim, sabe? A gente chama de psicopata, né? A pessoa que não tem emoção nenhuma. Não sentindo o sofrimento, a dor da perda de uma criança que nasceu saudável em casa, o casal sozinho. E a gente vê, queridos, que isso é essa geração, ou seja, este nível moral permanecerá
onde o mal é bom até o fim dessa era. Quando mudar de era, daí o bem será o bem e o mal será o mal. Presta atenção. Então Jesus fala ali, ó, Mateus 24, deixa eu voltar lá, 24, 34. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E está acontecendo nessa geração. O que está acontecendo nessa geração? Israel se formando como nação. Falei na semana passada sobre tamanho do território. Os países à sua volta são 50, 60 vezes maior, mas eles querem porque querem destruir Israel. Isso vai ser assim até que venha o fim de todas essas coisas. Então essa palavra geração, a situação moral dessa geração não vai mudar. Não vai mudar. Esses dias eu vi, parece piada a gente falar uma coisa assim, um jovem que processou os pais porque ele disse, eu não pedi para nascer. Então os meus pais têm obrigação de me manter, de me sustentar, de dar tudo que eu preciso. Eles querem que eu trabalhe, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer nada, eles têm que me sustentar. Ele processou os pais por causa disso. Outro fato que eu vi interessante essa semana também, uma senhora de 70 anos, 70 e poucos anos, processou os dois filhos, um casal, uma moça e um rapaz de 40 e poucos anos, para que a justiça determinasse a retirada deles de casa, porque eram adultos com seus 40 anos, porém não contribuíam financeiramente para casa, e ela sozinha, viúva, tinha que manter todas as despesas da casa, porque aqueles filhos só queriam comer, dormir e serem sustentados por ela. Então ela teve que entrar na justiça para que a justiça determinasse, e ganhou, inclusive, para que eles fossem tirados da casa. Uma geração sem emoção, sem sentimento. Não tem sentimento, né? A minha geração aprendeu que tinha que cuidar de pai e mãe, mas nós vamos vendo que isso vai indo, vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando, e vai indo, como se diz, de mal a pior, tá? No verso 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, já estão se cumprindo, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, eu falei há pouco, o relógio que foi criado para marcar o fim, que faltam 85 segundos para chegar à meia-noite. Por um acaso que não é um acaso, a chegada de Jesus, o fim dessa era, se dá à meia-noite. Mas, embora os cientistas ou as pessoas, já vi pregadores dizendo, vai ser tal dia, tem que marcar dia. Eu acho que nesses 50 anos de fé, eu acho que já aconteceu a declaração de profecia sobre tal dia Jesus vem. Eu acho que uma dúzia de vezes alguém se levantou e disse, vai ser tal dia, vai ser tal dia. Alguns até na história recente, tá? Agora, recentemente, até na África, criou pânico lá, porque um pregador de Jesus vai vir tal dia, e não aconteceu, né? Logicamente não aconteceu. Por quê? Porque ninguém sabe quando. Só quem sabe é o Pai. Ninguém sabe quando. O relógio está ali, a gente está vendo, a palavra está se cumprindo, mas a gente não sabe se Jesus vem hoje, se Jesus vem amanhã, se Jesus vem daqui a uma semana, daqui a 10 dias, 10 anos, mas a palavra está se cumprindo. Cada vez mais ela está se cumprindo. E nós temos que estar atentos. O que Jesus quer dizer é que a gente tem que estar preparado. Que a gente não pode ficar assim, mas eu já sigo a Jesus desde os meus 6 anos, então eu já estou com 61, então eu já estou com 50 e poucos anos de fé. Sempre ouvi falar que Jesus vai vir, Jesus não veio. Não vem não. Vem. Ele vem, a palavra está se cumprindo. Ele vem, ele está vindo. Dos meus primeiros passos na fé até agora, o cumprimento das profecias é cada vez mais maior e mais intenso. Eu vou fazer uma pesquisa aqui rápida. Quantos terremotos aconteceram no ano de 2026? Deixa eu ver aqui.
Vou fazer aqui ao vivo, tá? Quantos terremotos aconteceram em 2026? 2026. Os mais fortes, ó, nas Filipinas, 7,8, mais mortal 7,5 na Venezuela, 5.500 mortes, total de 5.700 mortes, magnitude 9, deixa eu ver. Agora essa semana, terremoto no Japão 7,1, o cinturão de fogo que chama terremotos de um lado e de outro, que estão aí acontecendo, e ninguém dá bola, entendeu? Aconteceu, é um terremoto. Isso está acontecendo. Sempre aconteceu, sim, mas agora é bem maior. Você passa uma semana, agora dias aconteceu o terremoto na Venezuela, aconteceu agora essa semana no Japão, aconteceu no interior de Minas Gerais, aconteceu em alguns outros lugares. E aí essa geração ouve essas coisas, vê essas coisas, mas não dá bola. Alguém está cantando uma canção para celebrar e não celebram. Alguém está chorando e ninguém vê. O nosso país vizinho aqui, sepultando as pessoas, apodrecendo, porque não tinha nem lugar onde colocar os corpos dentro do IML. Não tinha onde colocar, e os corpos apodrecendo em praça pública, na via pública, na frente dos IMLs, porque não tinha onde colocar, não tinha o que fazer, não tinha como fazer as perícias, identificar, enfim, a família poder sepultar. Que as pessoas não entendem uma coisa. O mundo tem uma palavra que sempre teve. Mas quando tu se refere a dores de parto, justamente assim, a frequência sempre teve. Como as dores de parto, né? Como as dores de parto, primeiro começa com uma cólica, depois vai intensificando, sim, né, de uma forma violenta as dores. E assim que estamos vivendo nesses últimos dias. Quando tu enxerga, quando tu vê no Instagram alguma coisa, tu vê, será que eu já vi? Será que foi esse que deu a semana passada? Parece que é a mesma notícia. Parece que é a mesma notícia, né? Porque é uma sequência, um espaço muito curto entre um e o outro, né? Em várias partes do mundo, é uma coisa muito louca. Então, mas as pessoas preferem crer que sempre houve. Exatamente. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí que a pastora está falando, vocês conseguem ouvir? Então, Jesus, não é Jesus quem denomina isso, não, é Jesus quem denomina das dores de parto. Sim, Jesus que Ele compara, né? Está aí cheio de mulheres que tiveram seus filhos, mesmo que quem fez, talvez a cesárea deve ter sentido as dores de parto. É exatamente isso, começa com uma pequena contração, vai aumentando, até que nasce, tá? Então, as dores de parto, elas estão aumentando, gente. Terremoto, agora, foi ontem que teve o tornado aqui no interior do Rio Grande do Sul, não foi ontem? Giruá, aqui, perto de Santo Ângelo, morei lá em Santo Ângelo. Giruá, um tornado, a dona da casa filmou a chegada do tornado, e as famílias de uma localidade, eram 3 famílias, 3 casas, não sobrou nada, tudo foi destruído. E semana passada, ali, nessa onda de chuva, de vento, foi em Ribeirão Preto, em São Paulo. Foi em São Paulo, exatamente. E vários estragos teve em E agora aqui perto. Uma série de lugares. Qual é? Não esqueci qual é o nome. É tantos lugares que está dando essas situações de aí você pensa que está vendo a mesma notícia e não é a mesma notícia. Acontece que isso está acontecendo tanto que daqui um pouco ninguém liga, entendeu? Ninguém liga. As pessoas, isso já é normal. Agora, hoje ainda nós estamos vendo os meteorologistas fazendo um alerta. O pior do El Niño ainda vai chegar.
Sim, começou apenas. A recém começou, agosto, setembro, a previsão é esses efeitos do El Niño até o fim de outubro, né? Não, vai até início do ano que vem. Até o final do ano. Vai virar Então, para isso 27. vai ter muita chuva, vai ter muitos tornados, vai ter muito temporal. Antigamente, quem é que ia pensar que ia ter tornado no Brasil? Não, pois é, tão, professora. Eu lembro, né, que tão seguido, os meu estudiosos diziam, a gente via sobre tornado em vários lugares do mundo, e os estudiosos diziam, o Brasil isso não acontece. Não acontece terremoto, as placas tectônicas não tem nenhuma que passa pelo Brasil, as mais próximas do Brasil, elas estão lá no meio do oceano, elas não podem provocar terremotos no Brasil, o Brasil não tem tornado, pois essa semana nós vimos um tornado chegando aqui em Giruá, nós estamos vendo o que eles chamam de explosão, né? Microexplosão, microcélulas, os nomes que eles dão, mas são fenômenos que promovem grande destruição. E essas coisas... E outra, muita gente diz assim, quem está ligado nessas coisas? Estão semeando as nuvens. Independente de semear as nuvens, né? Sabe o que é semeadura de nuvens? Né? Semear nuvens, expliquei, pastora. Alguém talvez... Você sabe o que é semear as nuvens? Você sabe? É jogar material químico, né? Você atira material químico nas nuvens. Que é aqueles aviãozinhos que espalha aquela fumaça grossa pelo céu, né? E provoca chuvas intensas. Teve em Dubai, isso foi noticiado que realmente foi isso, mas independente de seja a semeadura das nuvens por mão humana ou não, independente disso, é se cumprindo a palavra de Deus. Exato. Né? Porque então, o homem pegou e está destruindo a terra. Destruindo, né? Exatamente. E a Bíblia fala que vai destruir aqueles que... A Camila disse que não sabe o que é semeadura das nuvens. Então a pastora explicou ali, são equipamentos... Eu acho que o pessoal está muito desligado. Né? Gente, vocês precisam estar muito atentos, gente. Eu não quero fazer terrorismo porque a nossa segurança está em Cristo, tá? Mas você precisa estar atento. Você precisa estar atento com notícias sobre o que acontece em Israel e precisa estar atento com todas essas notícias, o que se chama de geopolítica. As guerras... A guerra do Irã, a guerra de Israel, a guerra da Ucrânia, a guerra da Rússia, o que isso significa? Dentro da palavra. O governo do norte que vai atravessar o rio Eufrates, o rio Eufrates já está praticamente seco, já é possível atravessar caminhando, isso é cumprimento da palavra. Gente, você precisa estar atento a isso. Então a semeadura das nuvens é uma dessas coisas, que o homem lança produto químico nas nuvens para provocar chuva, como eles fizeram em Dubai, que foi comprovado que foi um experimento que eles fizeram, tá? Então, Jesus, ele diz, quando vocês virem essas coisas, quando as dores de parto aumentarem, quando aumentar a quantidade de terremotos, de guerra, de fome, é o que fala do derrubar das taças, é o que fala tudo isso. Então, olha só o que a gente fala, ó. Temos... como é que chama meu Deus, o aquecimento global, tem não sei o que da camada de ozônio, tem não sei o que, a destruição das águas, a poluição das águas, as ilhas que se formam no mar, da quantidade de plástico que é jogado para o mar, para os oceanos, existem ilhas imensas de plástico, plástico, garrafa plástica, vasilhas de plástico, que se juntam no movimento das águas, que as baleias às vezes confundem com algum animal que elas predam, daí eles engolem aquilo e morrem. Tem a história do canudinho que enfia lá no nariz da tartaruga. Todas essas coisas juntas, se você junta essas peças todas elas apontam que as coisas estão indo de mal a pior, mal a pior. Não existem leis para preservar. As leis que são chamadas de preservação, na verdade, elas não preservam, porque ela tem outro interesse, tem política no meio, todas as coisas. Tudo isso fala do quê? De uma geração cujo nível moral é mínimo.
independente de cuidar ou não dos mares, de cuidar ou não das florestas. A palavra vai se cumprir. A palavra vai se cumprir. Você quer ver assim, a nível moral? Bom, eu já tenho 61 anos. A gente começou a ver televisão, não me lembro que idade eu tinha. A gente tinha uma TV preto e branco. TV preto e branco. Papai comprou uma TV preto e branco e aí, naquela época não tinha internet, mas alguém disse que se você colocasse um papel, um plástico, aquele celofane por dentro da tela, a imagem ficava colorida. Você lembra disso, pastor? Claro, meu Vocês pai fizeram vendia isso? aquelas telas. Teu pai vendia aquelas telas? Não Eu tô sabia falando de disso. tela? É, que botava na TV assim, que ficava colorido daí. A TV preto sim, e o branco. meu pai vendeu aquelas telas. Ah, vendia, é? Então, não sabia. Não sabia desse lado aí. Ali. Então, naquela época, propaganda, não existia propaganda de roupa íntima. Não existia olha propaganda. Que interessante, eu pesquisei aqui, que eu não me lembrava dessa imagem na minha mente. Eu coloquei só ilhas de plástico no oceano. Olha que loucura. Deixa eu pegar aqui, pastor. Você sabe o que é ilha de plástico, gente? Será que eu tô falando só alguma Google. coisa? Ilha de plástico no que oceano. você... Deixa eu ver se eu abro aqui. Eu não sei se vai dar para ver. Eu vou mostrar aqui para você, mas você pega o Google aí, você usa o telefone para tantas coisas. Isso aqui, essa parte branca aí no meio, são ilhas de plástico no meio do oceano. Objetos plásticos. São objetos plásticos que são lançados no oceano. Deixa eu ver se abre aqui, é meio difícil de abrir. Não vai abrir. Não vai abrir. Estou na live. Eu até posso derrubar, podem derrubar a live. Mas se você procurar aí, ó, no Google, ilha de plástico, você vai ver ilhas imensas de plástico. E as baleias às vezes confundem com cardume de peixe e enche o seu estômago com aquilo ali. Tudo isso está apontando o quê? Uma geração cujo... Tá falando de propaganda. Não existia propaganda de roupa íntima. Não existia propaganda de bebida e de cigarro. Depois começaram a acontecer. Hoje, o que você vê na televisão? Eu não assisto televisão, não vejo canal aberto, assisto canais extremos, mas hoje a nudez está exposta ali, entendeu? Na TV, qualquer canal de internet, página de internet, está aí exposto. O nível moral não existe mais, entendeu? Se tá aí, é bonito, tem que mostrar, essas coisas aí. Então isso mostra o que, gente? Uma geração, essa geração do tempo do fim, é uma geração cuja moral, ela vai só piorando. Por isso Jesus fala, essa geração não passará... Também é comparada de Noé, tanto a parte de... eu vou falar disso aqui agora, no final. Tá. Porque essa parte da geração de Noé, eu vou pular aqui desse encontro de quarta-feira, porque eu vou pregar sobre isso num domingo. Não esse agora, esse domingo vai ser dia de Santa Ceia, e nós vamos receber as famílias do projeto ali no Ministério Viva, eu não vou pregar sobre isso, mas no outro domingo, que é o Dia dos Pais, provavelmente, eu vou pregar sobre essa geração como nos dias de Noé. Já tem até o título, como nos dias de Noé. E aí eu vou pregar sobre isso. Então, nós vamos entrar numa sequência... Uma sequência de mensagens sobre isso. Né? Porque eu vou pregar sobre o milênio. A pastora já pregou sobre a palavra das 10 virgens. Eu vou pregar sobre como nos dias de Noé. E depois eu vou pro milênio. Eu vou pular, que seria agora o versículo 38, tá? Portanto, até o 44. Eu quero pregar sobre o milênio porque a gente está nessa linha e às vezes a pessoa pensa assim, meu Deus, não tem nenhuma notícia boa aí. Daí o milênio, quando... Não, a notícia boa é que Jesus está vindo, irmão. Jesus está vindo, mas chegamos o A milênio. notícia boa é que Jesus está vindo. A notícia... Gente, vocês não têm noção, cara. Vejam as notícias da igreja da Nigéria. Vejam agora, o Paquistão aprovou e já entrou, já está valendo a lei anticonversão. Se você... são países de maioria muçulmana, se você for converter alguém, você vai ser condenado a muitos anos de prisão. A China, agora recentemente, condenou uma família inteira porque eles tinham uma Bíblia em casa
Inclusive, uma criança de 2 anos foram condenados à prisão perpétua, trabalho forçado. Você não sabe o que. Você não sabe. Agora o Brasil começou uma gotinha de perseguição. Não pode fazer culto aqui, não pode fazer culto ali, não sei o que, não sei o que. Isso é só o começo, vai piorar. E muito. E você vai lembrar do que eu estou falando. Não vai melhorar. A notícia boa é que Jesus está vindo. A notícia boa é que a gente tem que estar atento e que a nossa vida tem que estar firme no Senhor. A gente não precisa, não, eu vou esperar cumprir mais aí alguma coisa e daí depois eu vou levar a sério. Não, meu irmão, porque você pode entrar nessa viagem, porque daí tem outra questão. Você pode viver 20 anos e Jesus não vir, e aí você não... Acho difícil não... ter 20 anos, eu acho. mas vamos dizer, tá? Vamos dizer. Tá muito próximo. Tá? E Jesus não vir, mas você morre. Mas aí assim, Jesus não veio para mim, mas veio para você. Porque você foi ao encontro dele, ou não. Então, a gente tem que estar pronto para ter esse encontro, para se encontrar com o Senhor, como diz o texto da palavra, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, que todo mundo acha que é uma mensagem assim motivacional. Não é motivacional. Porque quando Deus diz assim, ó, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, quando Deus diz isso, assim, ó, ele enviou profetas, eles mataram os profetas. Ele enviou mais profeta, ele matou mais profeta. Todos aqueles que o Senhor enviou para trazer uma mensagem, eles mataram. Aí então o Senhor disse assim, tá bom, vocês mataram os profetas, agora vocês vão se encontrar comigo. É por isso que diz assim, ó, prepara-te para te encontrar com Deus, que daí é o ó do juízo. Então a gente tem, a tônica dessas parábolas é esteja pronto, esteja vigilante, esteja prudente. Jesus pode demorar para vir, mas tu tem que estar pronto. Você pode morrer antes, você pode sair hoje na rua e a morte te encontrar. Você pode, que nem aconteceu comigo, sair de casa, almocei, fui trabalhar, tudo perfeitamente normal. Meia hora depois estava infartando na beira da piscina e quase morri. Não morri porque Jesus não quis. Mas eu podia ter morrido. Janeiro deste ano. Estive ali, andei no Vale da Sombra da Morte lá. Jesus me mandou de volta. Gente, como diz o ditado, para morrer basta estar vivo. Para morrer basta estar vivo. E a gente tem que estar pronto para isso, para esse encontro com o Senhor. Então, semana que vem, já está quase terminando aqui, falta 3 minutos. Semana que vem nós vamos pular aqui, ó, do 38 ao 44, tá? Esse aqui, ó, como nos dias de Noé, eu vou estar pregando num domingo aí próximo, se não for, nesse não é com certeza. Vou ver se eu vou poupar os pais de ouvir uma palavra dessa no Dia dos Pais, e aí talvez no outro, mas nesses próximos domingos aí eu vou estar pregando sobre isso, a live vai ser transmitida, eu não vou abordar aqui, não vou nem começar, porque eu quero pregar sobre isso. Então, na semana que vem, nós vamos entrar direto na parábola do servo, do bom servo e do mau servo. Já vamos entrar no versículo 45 em diante, tá? E aí depois já pula na parábola das 10 virgens, que nem sei se eu vou ver, porque a pastora já pregou, né? É que não tá aqui, né? Então vou ter que falar aqui, né? Não tá aqui, não tá na internet. Apesar que eu preguei para beber, né, pai? Pois é, tem essa questão, meus queridos, Nós que estamos com a maioria com bebê, né? Não posso... a gente não pode ir muito profundo, nem aqui no Papo do Reino, nem, Não, mas aí tu nem naquilo pisa... que a gente prega, porque é como disse Paulo, né? O apóstolo Paulo foi pregar numa igreja, ele disse assim, ó, eu queria levar para vocês um alimento sólido, mas vocês não tinham maturidade, então eu tive que dar leite. Então eu não posso chegar aqui, apesar de que aqui a gente vai mais fundo, mas eu não posso ir muito além, eu não posso ir nas profundidades maiores para não fazer mal para você. Porque tu pode ir em coisas que eu não entrei de propositalmente. Entende, querido? Não sei se você entende. É assim, ó, você pegar um bebê e enfiar uma feijoada num bebê, né?
Eu lembro que quando eu morava em Santa Catarina, um casal teve um bebê, teve uma menina, bebê de semanas de vida, eles começaram a dar pro bebê aipim. Não era uma menina, era um menino. Menino, era menino? É, aquele branquinho, branquinho. Bem branquinho, é, branquinho. guria. Eles davam pro menino de dias, eles davam aipim amassado com banha pro bebê comer. Pensa numa criança que virou um touro. Era assim, uma coisa absurda. Atrofiando a criança com aquele alimento. Vamos lá. Então eu não posso chegar aqui e ir profundo. Eu teria que ter uma outra classe só para ir nas coisas mais profundas, abordar coisas. Eu não vou nem dizer o que eu poderia falar, porque assim, daí você vai dizer, ai meu Deus, e agora? Então eu tenho que ir bem devagar. Eu tenho que ir mais devagar, porque nós temos uma leva de bebês ali no Ministério Aviva, a maioria dos que nos ouvem também são bebês, aqui alguns poucos têm mais tempo de fé, mas às vezes tempo de fé também não é maturidade. Os nossos, né? Falando dos nossos, então a gente tem que ir com calma. Então eu não posso enfiar uma feijoada em você, e aí faz mal. Então eu preciso que você, porque essas coisas, não é que a gente precisa ter informação, não é nos encher de informação, é a gente compreender, é o entendimento. Não é para você pegar isso aqui, ó, para você, ó, chegar no trabalho, chegar para os colegas de trabalho e começar a falar essas coisas para os seus colegas de trabalho, porque isso aí não interessa para o mundo, isso é uma coisa para nós, igreja, para que a gente esteja atento, para que a gente faça o que Jesus falou, ó, sejam vigilantes, sejam prudentes. Por isso que eu disse, vai ter um encontro agora no próximo domingo, que a gente vai receber 20 e poucas famílias do projeto. São famílias que a maioria nunca não vai em culto, em igreja nenhuma. Como é que eu vou chegar lá num domingo com famílias que recitam a primeira vez pisando na igreja e pregar sobre os dias de Noé? Não dá, meu filho. Não tem que ter noção, entendeu? Eu tenho que trazer uma outra palavra para que esses bebês, eles recebam essa palavra, eles entendam, eles compreendam. Você entende isso que eu estou falando? Você entende? Então, a pastora pregou sobre as 10 virgens, mas ela não foi lá no fundo, ela não foi até o tutano, ela foi ali, nas beiradas, para você conseguir entender, porque se fosse profundo, você ia ficar viajando, você ia ficar olhando para ela e dizendo, mas o que a pastora está falando? Até mesmo porque o tempo de uma pregação no domingo é muito curto para no meu mesmo aqui do programa, pastor. Num estudo mais profundo, né? Mas a gente precisa ter essa... Mas nós debatemos muito, até onde eu ia ir na parábola. A gente conversou bastante sobre isso, né? Desisti. A pastora preparando a mensagem, a gente conversando, debatendo, vendo os como é que eu vou dizer? Os pormenores e tal. E meu Deus, eu vou até aqui, vou até ali, até onde eu vou. Porque a verdade, querido, é assim, ó. O entendimento que a gente vai adquirindo. E hoje eu entendo alguma coisa do reino. Há 13 anos atrás eu não sabia nada. E fui mergulhando no entendimento do reino aos poucos. E o entendimento, eu faço a seguinte comparação. Você mora numa casa, tá? A casa é o teu entendimento. Conforme Deus vai abrindo o entendimento, é como se de repente você descobrisse uma sala nessa casa. E aí você entra naquela sala cheia de riquezas, cheia de coisas valiosas. Isso é o entendimento. Aquela sala, Deus dá luz e você entra naquela sala e você fica encantado com tudo que tem ali dentro. Isso ampliou o seu entendimento. Sempre esteve ali, mas você não viu. Sempre esteve lá. Aí você vai absorvendo aquilo ali, você vai se alimentando daquelas coisas, de repente um dia Deus abre uma outra sala e você fica enlouquecido com o que Deus abriu para você. Isso é o entendimento.
Hoje, numa casa, na tua casa, na área do teu entendimento, você pode estar apenas numa sala, apenas numa cozinha, apenas num quarto, mas existe uma infinidade de outros lugares que Deus quer te levar. E Ele só vai te levar porque se você tiver fome, se você tiver interesse, se você desejar, se você for apaixonado. Eu sou apaixonado pelo conhecimento da palavra, a pastora é apaixonada pelo conhecimento da palavra, mas isso é uma coisa que não é para a gente dizer, eu conheço. Não, querido, porque eu tenho sede, eu gosto, eu sou apaixonado por isso, sou curioso, estudo, pesquiso, e isso me aguça. Mas tem pessoas que não. Mas cada um vive o seu nível de entendimento. Mas eu não posso querer levar você para uma sala que eu entrei ontem, vamos dizer assim, se você nem chegou a atravessar pela porta de entrada de um lugar que foi desconhecido para você, porque o reino de Deus era totalmente desconhecido para você. Vocês entenderam ou não entenderam? Camila diz aqui que estava uma benção o culto de domingo, uma benção, né? Obrigada, Camila. Estava benção mesmo. Mas a gente tem que pensar, né, no público. A gente precisa pensar. Ainda mais que eu exatamente. não prego com câmera, eu detesto câmera. A pastora tem assim um trauma, não é trauma, né? Trauma. Ela não gosta Eu não de ser gosto. filmada, não gosta de que seja transmitido quando ela prega. Então, quando ela prega, se você está esperando ouvir a pastora pregar de milênio para assistir a transmissão, você não vai assistir, porque ela não vai transmitir. Então, domingo a gente transmitiu a parte do louvor, da adoração, mas a parte da mensagem não. Apesar de que agora ela acha que vai dar, né, pastora? Vai dar o quê? Que pode ser transmitido. Eu vou ver. Jesus está trabalhando naquele coração. Eu penso que é importante. Gente, sabe, mudar de assunto aqui, eu fui pesquisar no Face. Por um acaso eu apertei lá um botão e aí aparecia quem eram as pessoas que estavam assistindo a live e de onde elas estavam assistindo. Então eu descobri que tem pessoas que assistem essa live aqui, elas assistem Brasil, Uruguai, Portugal, Itália. Qual é o outro país que eu vi? Tinha mais um outro país que assistem. Outros países. Da quantidade de pessoas que assistem, a quantidade de pessoas que são alcançadas, a idade dessas pessoas, o gênero e tal. E eu fiquei assim abismado, que eu não fazia ideia que ia alguém lá da Itália, alguém lá do Uruguai, alguém de Portugal acessasse esse canal para assistir isso aqui que nós estamos conversando agora. Amém. Nós vamos orar então, pastora. Já passou o tempo, 7 minutos do nosso tempo. Semana que vem nós vamos retornar então falando da parábola do servo mau. Nós vamos orar, que o Senhor nos ajude, que a gente permaneça fiel e que a gente consiga viver esse tempo firme no Senhor e que a gente não seja tomado de surpresa, nem pela vinda de Jesus, nem caso a nossa vida seja abreviada, que a gente esteja pronto. Esteja pronto. Porque a gente não sabe o dia e a hora. Mas Ele chega. Ele está vindo. Ele está chegando. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti. Senhor, que bom falar do Teu reino. Que bom falar da Tua palavra. Que bom que o Senhor nos ajuda. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelo despertamento, Senhor, da Tua igreja. Eu oro pelo despertamento do Teu povo. Eu oro pelo despertamento dos irmãos e das irmãs, de pessoas do Teu reino, no meio do movimento evangélico, no meio do movimento gospel, existem os remanescentes, aqueles que Te amam, que Te honram, que vivem para Ti, mesmo estando dentro de um sistema denominacional. Que haja um despertamento, Senhor. Tua palavra diz que quando aquele discípulo veio ao encontro de Jesus, Jesus disse a ele: eu te vi debaixo da figueira, eu te vi, eu estava lá. Eu sei, meu Deus, que há muitas pessoas sinceras que Te amam,
que almejam te servir de coração, embora estejam presas dentro de um sistema denominacional. Desperta-os, Senhor. Desperta-os. Desperta a tua igreja, Senhor. Que a tua igreja perceba que o tempo do fim é uma realidade, que é tempo de estarmos atentos, é tempo de estarmos vigilantes, é tempo de estarmos prudentes, Senhor, em reverência àquilo que o Senhor está realizando. Eu oro para que o teu reino entre nessa casa, o teu reino entre nessa família, que a salvação entre nessa casa, que o Senhor possa prover e suprir, que o Senhor possa curar os enfermos, que o Senhor possa restaurar os relacionamentos, que o Senhor possa curar os corações feridos, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Amém? Então tá, a gente tá chegando aqui ao final, já passou 10 minutos. A pastora quer dar a sua saudação final? Uma boa noite para todos, que Deus abençoe e até amanhã tem estudo. Amanhã né? tem um estudo discipulado online, eu já sempre falei aqui, se alguém quiser participar, me chama que a gente coloca lá no grupo, que é Dons, pelo Google né? Meet. Nós estamos vendo sobre dons e ministérios. Sábado temos um projeto, vamos ver, tem previsão de chuva, vamos ver se não vai mudar. Domingo é Santa Mas Ceia. domingo não tem chuva, é Santa Ceia e nós vamos receber as famílias do projeto aqui no Ministério Aviva. Se você mora em São Gabriel, venha participar do nosso encontro. E o que a palavra de Deus diz, aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. Né? A importância, não fuja da Santa Ceia, irmão, não fuja, não arruma desculpa, vai. Não banalize. Coloca, não banaliza, não desvaloriza. Jesus já disse, né? Aquele que come da minha carne, aquele que bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. Pra Tá? nós fazer até A gente se perfeito. encontra no domingo. Domingo vai ser uma noite de celebração de ceia, uma noite festiva. Estamos orando por colheita de almas nesse domingo, uma colheita de vidas que estarão se entregando para Jesus. Estamos intercedendo por isso para esse domingo às 19 horas. Vai ser transmitido ali praticamente toda a nosso culto e as coisas que vão acontecer. Tá ok? Uma boa noite, Deus te abençoe. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti e que te dê a paz. Amém. Em nome de Jesus. Amém.